Olá, graça e paz. Estamos aqui mais um dia com o livro de todo o coração de Luciano Subirá, Vivendo a plenitude do amor ao Senhor. Aleluia. Estamos no capítulo 2, que tem como título Pergunta Crucial. Mas hoje nós vamos começar com o subtítulo A necessidade de autoavaliação. Há uma necessidade aí, né? Então vamos orar. Pai eterno, Deus amado, nós queremos, ó Deus, entender, Pai, o que o Senhor tem para nos dizer hoje. Fala conosco, Espírito Santo, porque nós queremos estar e caminhar com o Senhor em todas as situações. Não queremos simplesmente fazer a nossa vontade, mas fazer a tua vontade. Que o Senhor seja o nosso socorro, que o Senhor seja a nossa palavra, a nossa ação, o Senhor esteja nos envolvendo, Pai, em toda e qualquer circunstância. Que eu seja um instrumento nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá. Lembra que ontem nós lemos João 21, do 15 ao 17, onde Jesus perguntou para João 3 vezes: Simão, filho de João, tu me amas? Lembra disso? E o João respondia: sim, tu sabes que eu te amo, Senhor. Mas essas 3 vezes, ela tem uma conotação diferente. Eu li na Bíblia Viva para vocês ontem. Quem não ouviu, pode ir lá no áudio vídeo de ontem, né? Que foi o começo, o início do segundo capítulo. E aí vocês podem entender um pouco mais. Por que será que o Senhor Jesus repetiu a mesma pergunta 3 vezes? Ele praticamente faz isso, né? Perguntou 3 vezes. Não havia necessidade de perguntar coisa alguma. Após a ressurreição e a consequente glorificação, o atributo divino da onisciência, da qual Jesus se despojara temporariamente, havia sido plenamente restituído. Vamos ler aqui Filipenses 2, versos 6 e 7. Lembra que ele se despiu? Então, aqui, ó. Que, embora sendo Deus, não exigiu nem se apegou a seus direitos como Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornou-se semelhante aos homens. Então, ele havia sido plenamente restituído, né? Depois que Jesus teve a glorificação. Ele ressuscitou e foi glorificado. Colossenses 2,9 diz o seguinte: porque em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da natureza de Deus. Então, Cristo é Deus. Então, nas duas primeiras respostas, quando utiliza a expressão o Senhor sabe que eu o amo, Pedro enfatiza o conhecimento de Cristo apenas acerca do amor que o discípulo mantinha para com ele. Certo? Depois de questionado pela terceira vez, Pedro fala o quê? O Senhor sabe todas as coisas. Porque Pedro estava se referindo à onisciência de Cristo. Agora ali ele era o quê? Um Deus glorificado. Porque ele já tinha passado pela ressurreição, glorificação, né? Então ele sabia, Jesus sabia de todas as coisas. Então Pedro fala isso para Jesus. Né? Aqui Pedro estava se referindo então à onisciência de Cristo, ao fato de que nada fugia ao conhecimento dele. Coisa diferente, né, de se pensar. Eu nunca tinha pensado dessa forma. Mas é algo extremamente importante a gente olhar dessa maneira. Revelador. Porque, ao meu ver, eu sempre achei que era um diálogo. Apesar de saber que Cristo sabe de todas as coisas. Né? Mas ali, de fato, Pedro estava o quê? Se diminuindo cada vez mais. Se Cristo sabia todas as coisas, mas ainda assim fez perguntas a Pedro, concluímos que ele o fez não para descobrir a resposta, sim para conduzir o próprio apóstolo a uma autoavaliação.
Não tem aquelas pessoas que fazem uma pergunta já sabendo a resposta? E aí a gente fica perguntando, sabendo qual a resposta? Por quê? Eu às vezes faço isso, porque eu sei qual é a resposta e muitas vezes eu quero que a pessoa o quê? Analise, pensa aí, né? Pensa um pouquinho. E foi isso que Cristo quis fazer com Pedro. Quis que ele se autoanalisasse, porque Pedro tinha feito uma promessa. Tipo assim, olha, Pedro, você lembra que você fez uma promessa para mim antes de tudo que aconteceu? Que você jamais me abandonaria, que você jamais me deixaria, tal. Aí Pedro começa a analisar e fala assim: "É, Senhor, de verdade. Eu lembro que eu fiz essa daí, só que, ó, o amor que eu achava que eu tinha, que era super grandão, assim, não é não, Senhor. É bem menos que isso. Muito menos. Eu não tive coragem, Senhor, de caminhar com o Senhor. Não tive nem coragem de chegar perto do Senhor lá enquanto o Senhor estava sofrendo. Neguei o Senhor 3 vezes. E assim, foi facinho pra mim. E eu não quero passar por isso, não. Olha, o meu nível de amor é esse aqui. É isso que o Senhor tá querendo fazer com que Pedro pensasse. Olha, baixa a bola, Pedro, porque o seu nível de amor tá bem baixinho, viu? Então, pensa aí um pouquinho. Então se autoavalie. Penso que a intenção de Cristo era fazer com que Pedro olhasse para dentro de si mesmo e, assim fazendo, mensurasse tanto a qualidade como a intensidade do amor que tinha por Jesus. Eu também penso. As 3 perguntas, embora parecidas, não são iguais. Por isso que eu quis ler na Bíblia Viva, porque de fato elas não são iguais na Bíblia Viva. Há detalhes que distinguem cada uma delas, e não é certo ignorá-los. Na primeira, Cristo não indaga apenas sobre amá-lo, mas estabelece uma comparação. Simão, filho de João, você me ama mais do que estes outros me amam? Né? Que está em João 21:15. O ponto aqui principal não era saber se Pedro amava, mas se ele amava mais do que os outros apóstolos. Sabe por quê? Porque Pedro fala a respeito disso. Aqui, ó. Por que o mestre perguntaria isso? Será que desejava incitar algum tipo de competição entre os discípulos? Claro que não, né? Se Cristo os repreendeu quando começaram uma disputa a respeito de quem era o maior, é porque, obviamente, ele não admitia esse tipo de comportamento. E tem lá uma narrativa em Marcos 9:33. Lembra quando eles queriam disputar o lugar ao lado da direita ou da esquerda? Eu vou ler aqui para vocês. Marcos 9, do 33 ao 35. Assim chegaram a Cafarnaum. Quando eles estavam acomodados na casa onde iam ficar, eles perguntaram-lhe: que era o que vocês estavam discutindo no caminho? Porque tinha tido essa discussão aí no caminho. Né? André, a mãe de a mãe deles lá tinha vindo, pedido para o Senhor colocar um do lado do outro. E aí rolou isso aí, ó. Porque eles ficaram em silêncio, porque discutiam sobre qual deles era o maior. Ele se sentou e chamou os 12 para que o rodeassem e disse: todo aquele que quiser ser o primeiro será o último, e o servo de todos. Certo? Então, tinha essa discussão. Porque às vezes eles achavam que o Senhor Jesus tinha alguns preferidos, né? E aí eles queriam se destacar. Quem nunca, né, gente? Vamos combinar. Então, o Senhor sempre repreendia esse tipo de comportamento. Então, a resposta está um pouco atrás, né? Antes, Pedro se achava melhor do que os demais apóstolos. Pedro se achava o cara. Certa vez ele afirmou: ainda que o Senhor venha a ser um tropeço para todos, não será para mim. Que é Marcos 14:29. Aqui na Bíblia Viva diz assim: Pedro disse a ele: eu nunca abandonarei, não importa o que os outros façam. Então Pedro, ele se achava o tal, ele se achava o cara top. Ele declarava que todos os outros discípulos poderiam falhar, mas ele não. Não, eu não, Senhor. Certo? Ele sempre dava dessas.
Aqui, ó, outro aspecto importante aqui, ó, também. Mateus 26, do 20 ao 22, que diz assim: naquela noite, Jesus se acomodou à mesa com os 12 discípulos. E enquanto comiam, ele disse: Eu afirmo que um de vocês vai me trair. A tristeza caiu sobre os corações deles e cada um perguntou: Serei eu? Ele respondeu. Depois é isso, do 20 ao 22. Então, todos eles começaram, né, a questionar: será que sou eu? Será que sou eu? Enquanto os demais discípulos de Jesus enxergavam-se como candidato a traidor, né, a postura de Pedro mantinha-se altiva. Aqui, ó, João 13:37. Pedro estava todo, achando que ele era o top. 13:37. Senhor, mas por que eu não posso ir agora? Perguntou ele. Pois estou pronto a morrer pelo Senhor. Tá vendo? Darei a minha vida pelo Senhor. Ele acreditava que amava Cristo a ponto de morrer por ele. Ele acreditava que ele estava com o amor dele a todo vapor. O nível estava lá em cima. Ele acreditava nisso fielmente. Matthew Henry, em seu clássico comentário bíblico, destaca assim: Você me ama mais do que estes me amam, mais do que qualquer outro dos discípulos me ama, do que... Peraí, deixa eu ler de novo. Você me ama mais do que estes me amam, mais do que qualquer outro dos discípulos me ama? E então a pergunta tem a finalidade de repreendê-lo pela sua vanglória inútil. Ainda que todos os homens se escandalizem em ti, eu nunca me escandalizarei. Você ainda pensa da mesma maneira? Tá vendo? Porque ele falava que o nível de amor dele era o máximo, era o maior de todos. Mas aí o Senhor tá tentando fazer com que ele pense a respeito disso. Opa, Pedro, eu lembro que você falou isso. Tem certeza que seu nível ainda está nesse naipe? E o apóstolo continua a entregar a realidade do seu coração. Quando Jesus menciona a existência de um traidor entre os discípulos, Pedro pede a João que pergunte ao Senhor quem cometeria a traição. Ele perde lá João 13, de 21 ao 24 aqui. Nisto, Jesus sentiu uma profunda tristeza de espírito e exclamou: Digo-lhes a verdade, um de vocês me trairá. Seus discípulos olharam uns para os outros, sem saber de quem ele poderia estar falando. Ao lado de Jesus estava sentado um deles, a quem Jesus amava. Simão Pedro fez um sinal para esse discípulo e disse: Pergunta-lhe a quem ele está se referindo. Tá vendo? Então, João, o discípulo a quem Jesus amava, né, estava ao lado de Jesus. E aí Pedro dá aquela cutucadinha: Pergunta aí para ele. Pergunta aí quem é, pergunta. Entende? Então, Pedro, consciente ou não, dizia a João algo assim. Aqui, ó, que o Luciano fala. Eu confio em mim e em você, mas duvido dos demais. Ele não se via como candidato a falhar, porque acreditava manter um grande amor por Jesus, maior do que de fato era. As infelizes negações de Pedro revelam que é possível estar equivocado a respeito de quanto se ama ao Senhor. Acontece comigo, com você, com todos nós. Veja as promessas que Pedro fez. Então, isso acontece mesmo. Eu vou ler aqui as promessas que Pedro fez. Está no 14, Marcos 14, 27 a 31. Que diz assim: Todos vocês vão me abandonar, disse-lhe Jesus, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas se espalharão. Mas depois de ressuscitar, irei para a Galiléia, e lá me encontrarei com vocês. Pedro disse a ele: Eu nunca o abandonarei, não importa o que os outros façam.
Pedro, disse Jesus, eu afirmo a você que antes que o galo cante a segunda vez nesta noite, você me negará 3 vezes. Não, insistiu Pedro. Nem que eu tenha de morrer com o Senhor, eu nunca o negarei. E todos disseram o mesmo. Então Pedro estava ali convicto de que não negaria Jesus. Imagina, eu te amo muito, Senhor. Eu não vou te abandonar. O Senhor Jesus estava falando para ele: olha, todos vocês vão me abandonar. Eu já sei, tá na cara, porque é promessa. É preciso, isso que está escrito, é promessa, então vai acontecer. Vocês vão me abandonar, só que eu vou encontrar com vocês, depois que eu ressuscitar, eu vou encontrar com vocês lá na Galileia. Tá tudo certo. Entende? Eu já sei que isso vai acontecer. Mas Pedro, né, não gostou da ideia. Porque como assim? Não, meu amor, eu garanto. Eu garanto, meu amor. Aqui, a versão Almeida, revista e atualizada, apresenta uma das frases assim: ainda que todos se escandalizem, eu jamais. Você percebe a mentalidade de Pedro implícita nessa afirmação? Ele se achava o fiel ao Senhor mais que os demais. Ele se achava o melhor dos melhores. Estava, no entanto, prestes a descobrir que não era tudo aquilo que pensava ser. Verdade. Embora o foco esteja em Pedro, note que cada um dos discípulos afirmaram também que, se preciso fosse, também morreria por Jesus, porque Pedro fala e os outros começam a falar também, né? Eles realmente acreditavam em uma espiritualidade e uma fidelidade que na realidade não era tão relevantes assim. Eles estavam ainda vivendo um amor carnal, o amor egoísta. Lembra que eu falei para vocês disso no capítulo anterior? Que é o amor que nós já temos em nós, mas é aquele amor que eu faço e você faz, eu faço e você faz. Se você não fizer, eu não faço mais. Entende? É um amor egoísta, um amor que eu preciso que o outro faça por mim. Eu preciso. É, é, como é que eu posso dizer? Me sentir que o outro me ama. Se eu não sentir, eu não faço. Esse é o amor que todo mundo tem. Por que as pessoas falam, o amor acabou? Não é que o amor acabou, é que é uma gota de amor que todo mundo nasce com esse amor, né? Essa gotinha aí de amor, porque vem de Deus, é atributo de Deus para nós também. Então, nós já nascemos com esse tipo de amor, né? Vamos dizer, sentimento, vamos dizer assim. Mas, para eu amar um pouco mais, eu preciso decidir, aí eu preciso de Jesus, porque é só em Jesus que nós conseguimos amar além, certo? E aqui Pedro ainda estava naquele amor carnal, ainda com a esperança de que Jesus ia revolucionar lá, ia tirar Roma do negócio, né? Ia dar aquela revolução total, ia vir como líder Pedro e todos os outros. Então eles estavam ali olhando só o que os olhos podiam ver, mas eles não estavam acreditando que havia algo maior a respeito, que havia algo muito mais do que só isso. Então, embora o foco aqui, eles realmente acreditavam, né? A verdade aparece no momento em que Cristo é preso e todos fogem. Olha lá, Marcos 14:50. Jesus é preso, todo mundo fugiu. Então todos os seus discípulos o abandonaram e fugiram. Ninguém ficou por perto. Já pensou? Ainda que não tenham abandonado completamente a Jesus, o apóstolo Pedro permaneceu à distância, acompanhando o andamento das coisas, talvez por curiosidade. Manteve uma distância segura para não correr o risco de ser preso juntamente com Jesus. Aqui, o 54 fala assim: Pedro seguia Jesus de longe e então entrou pelo portão da residência do sumo sacerdote e agachou-se junto à fogueira entre os guardas. E foi exatamente essa postura temerosa que o levou ao passo seguinte, já predito anteriormente pelo mestre, de negar a Jesus, que está aqui, ó, dos 66 aos 72.
do mesmo capítulo. Enquanto isso, Pedro estava lá embaixo no pátio. Uma das criadas que trabalhavam para o sumo sacerdote passou por ali. Ela viu Pedro aquecendo-se na fogueira, olhou bem para ele e disse: Você também estava com Jesus, o Nazareno. Pedro, porém, negou, dizendo: Eu não sei o que você está dizendo. E saiu para o canto do pátio. Nessa mesma hora, um galo cantou. A criada o viu de pé ali e começou a dizer aos outros: Está ali, ele é um deles. Pedro negou outra vez. Um pouco mais tarde, outros que estavam ao redor da fogueira começaram a dizer a Pedro: Você também é um deles, porque é da Galiléia. Ele começou a praguejar e a jurar: Eu não sei nem quem é esse homem de quem vocês estão falando. E imediatamente o galo cantou pela segunda vez. Então as palavras de Jesus voltaram à mente de Pedro. Antes que o galo cante 2 vezes, você me negará 3 vezes. E ele começou a chorar. Então, é difícil, né? Mateus declara em seu evangelho que Pedro chorou amargamente. Tá lá no 26, Mateus 26, 75. 26, 75. Que Então Pedro lembrou-se, então saiu chorando amargamente. Já Marcos acrescenta que ele irrompeu em prantos, assim que caiu em si. Ou seja, até então ele estava fora de si. Simão Pedro havia fantasiado amor e fidelidade ao Senhor, além de ter alimentado um sentimento de grandeza. Porém, o de repente chegou e a máscara caiu por terra. Porque o Senhor não deixa a gente ficar enganado. A gente pode pensar, né? A gente pode até se enganar, mas a gente nunca engana o Senhor. E Deus, né? Jesus não deixa a gente ficar enganado. Uma hora a máscara cai, uma hora dá aquele estalo e a gente, opa, pera lá. Eu tô fazendo assim e não é assim, é assado. E nós precisamos o quê? Encarar a nossa própria conduta, descobrir que não era tão forte como a gente imaginava, assim como Pedro fez. Ele precisou encarar. Tenho uma notícia para dar, tá? O coração ele engana. Com certeza ele engana, tá? Você já ouviu alguém aconselhar? Siga seu coração. Isso é, ao mesmo tempo, verdadeiro e relativo. Se por coração entendesse o espírito do homem, então é possível receber uma direção segura do Espírito Santo por meio do testemunho interior. Aqui, ó, Romanos 8,16. Abre aí a sua Bíblia junto comigo. Romanos, capítulo 8, verso 16, que diz assim: O próprio Espírito fala no íntimo dos nossos corações, dizendo-nos que somos realmente filhos de Deus. Certo? Então, porém, se o uso da palavra coração for referência ao que achamos e sentimos de nós, aí mora o perigo. Porque o Espírito Santo, ele fala diretamente ao nosso espírito. Ele, como que eu posso dizer? Ele ele intensifica, né? Ele de fato dá aquela intensificada e aí nós temos essa certeza. Mas se for por sentimento, se for por aquilo que a gente acha, o coração ele vai nos enganar. Nesse caso, segui-lo pode ser um caminho traiçoeiro, né? O coração. O destino pode ser uma terra de ilusão, onde acreditamos piamente em coisas que não existem. Podemos bater no peito em declaração de amor e lealdade, mas sucumbir à primeira prova. Porque o amor não é só sentimento, o amor é razão também. Se eu for só por sentimento, meus sentimentos, minhas emoções, elas são totalmente o quê? Conturbadas.
Hoje eu estou feliz, amanhã eu estou triste, hoje eu estou dando risada, daqui a pouco eu estou chorando. Hoje eu te amo, amanhã eu te odeio, porque eu tô com raiva de você, então eu tô te odiando, sabe? São coisas que é assim o nosso coração, a nossa alma, né? É aquilo que vai na nossa alma. E se a gente for movido pela alma, a gente acaba caindo, que foi o que aconteceu com Pedro aqui. Ele foi movido pela alma, pelas circunstâncias, pelo seu temperamento e tal, aquela coisa, foi envolvido. E o Senhor precisava tirar isso de Pedro. O Senhor precisava mostrar, ele precisava ter essa queda. Foi importante essa queda na vida de Pedro, porque ele precisava ver o quanto ele ainda estava bem pequeno em relação àquilo que o Senhor esperava dele. Desejava dele, né? Porque depois ele cumpre. Mas às vezes o Senhor faz isso conosco. Ah, peraí, você tá achando que você tá tudo isso? Opa! E aí a gente cai. A palavra de Deus diz: vigia. Se você está de pé, cuide para que você não caia. Eu preciso cuidar para que eu não caia. Não é ficar achando que eu sou superior ao fulano. Ai, fulano fez isso. E eu não faço esse tipo de coisa. Ah, esse ciclano fez isso. Ah, isso não é para mim. Isso é para aquele fulano lá. Ah, isso é para aquela fulana. Isso. Então a gente tem que parar com isso e lembrar que a palavra, se eu que estou ouvindo, se eu estou aqui prestando atenção, se eu estou estudando aqui junto com vocês, essa palavra é para mim. É para mim primeiro. E depois para quem estiver ouvindo aí junto comigo. Mas eu preciso lembrar que eu não posso me fragilizar dessa forma. E achar que ama muito quando o amor é no mundo real prático, pequeno e frágil. Bem assim, né? Eu tô amando muito, mas aí eu vejo de repente, ai, tudo se acaba. Ah, meu casamento acabou. Por que será que meu casamento acabou? Será que é porque eu não estava amando somente com o meu amor? O meu amor é pequeno, é frágil e é super prático. Eu recebo, aí eu dou. Se eu não recebo, eu não dou. Tá? O fato é que há uma grande distância entre o que achamos que somos e aquilo que somos. É por isso que no Novo Testamento enfatiza muito o cuidado para que não nos enganemos a nós mesmos. Olha lá, na carta aos Romanos, Paulo declara: diga a cada um de vocês que não pense de si mesmo além do que convém. Romanos 12, 3, que fala assim: como mensageiro de Deus, digo a cada um de vocês, sejam honestos na avaliação de si mesmos, medindo o seu próprio valor pela quantidade de fé que Deus lhe concedeu. Sejam honestos. Então, voltemos aqui à primeira pergunta de Jesus a Pedro. A resposta do apóstolo foi apenas: o Senhor sabe que eu o amo. Não há nenhuma menção de amor mais do que os demais discípulos. Viu só na resposta dele? Mesmo tendo sido essa pergunta de Cristo: ai, o Senhor sabe que eu te amo muito mais que eles. Não, não foi isso. O Senhor sabe que eu te amo. Eu garanto minha gotinha de amor aí. Em relação a eles, eu não vou me comparar. É melhor, já me dei mal. Opa, peraí. Diferentemente do que sucedeu na noite da última ceia, Pedro não anunciou amor maior do que aquele que o próprio Jesus podia ver. O que será que mudou, né? O que mudou? O contexto leva a entender que o apóstolo fez uma autoavaliação sincera. Ele admitiu que não o amava tanto assim. Acabara de demonstrar isso ao negar o Messias 3 vezes e não arriscou fazer uma jura de amor como da outra vez. Em sua resposta, Pedro simplesmente aceitou que Jesus podia ver o tamanho real de seu amor, melhor do que ele próprio. Veja mais um comentário aqui do Matthew Henry. Na segunda e na terceira vez em que Cristo fez esta pergunta, ele deixou de lado a comparação, mais do que estes, porque Pedro, na sua resposta, modestamente a deixou de lado, não desejando comparar-se aos seus irmãos, e muito menos privilegiar-se diante deles.
né? O autoexame ele é bíblico e importante. Fomos orientados a fazê-los por ocasião da ceia. Lembra lá que cada um examine a si mesmo. Está lá em Coríntios, né? 1 Coríntios 11, 28. Uma avaliação superficial, contudo, não é suficiente para compreender quão falho é o amor humano. E não enxergando tal fragilidade, ficamos impedidos de crescer e atingir maturidade. Quando a gente não finge que não quer ver, sabe? Devemos examinar nosso coração, mas não sozinhos. Dependemos da ajuda divina. Do contrário, estamos suscetíveis ao engano. Se eu ficar aqui, eu sou assim, será que eu sou? Não sei o quê. Se pensando aqui sozinha, não vai adiantar. Mas quando eu pergunto ao Senhor, quando eu peço ao Espírito Santo para me mostrar, opa, a coisa muda, né? Como diz o salmista lá, em Salmo 139, sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração. Prova-me, conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. É o Senhor quem vai falar para nós se nós estamos no caminho errado, se nós estamos agindo errado, agindo certo. É o Senhor, não sou eu. Porque eu sou muito propícia a falhar. E quando eu acho que eu tô top, eu posso escorregar. A busca deve ser no sentido de que o Espírito Santo revele a qualidade e a intensidade do nosso amor ao Senhor. Eu já estive nesse lugar. Cria que amava a Jesus um tanto além do que amava de verdade. Essa é uma narrativa do Luciano, tá? Recordo-me que quando, ainda adolescente, em um ímpeto de coragem, fiz uma oferta ao Senhor. Estava ajoelhado, em gesto de rendição, e ninguém havia pedido que eu fizesse nada. Não estava respondendo a nenhum apelo. Naquele momento, então, dispus minha vida a Cristo para ser um mártir pela causa do Evangelho. É claro que não pensei em mentir a Deus. Só falei aquilo porque realmente achava que era verdade. Já adulto e experiente, agora exercendo o ministério pastoral, ouvi o Espírito Santo falar da necessidade de autoavaliação, com foco no alto risco de uma análise inflada e fora da realidade. Não só fui remetido pelo Senhor àquele evento adolescente, mas confrontado a avaliar a condição de meu coração anos depois daquela entrega apaixonada. Procurando olhar com os olhos de Jesus e não os meus, questionei: será que naqueles dias eu amava o Senhor ao ponto de dar minha vida? E hoje, amo em tamanha intensidade? A descoberta me entristeceu. Quão distante estava o amor que eu supunha ter do amor que eu realmente nutria. Fiquei abatido e chorei. Às vezes, eu também me pego pensando isso. Porque tem muitas músicas que a gente canta que, eu te darei a minha vida, eu me entrego, eu me rendo, eu dou tudo, né? A gente começa a cantar e canta só da boca para fora, a gente não percebe o que está cantando. Uma vez, já que o Luciano deixou esse relato, eu vou deixar também um relato meu que uma vez eu estava cantando. Olha só a letra dessa música. Por ti, Jesus, me entrego e a mim mesmo nego. És a razão do meu viver. Em ti eu encontro segurança, paz, real esperança. Muitos querendo a verdade encontrar. Se eu me calar, quem irá falar? Se eu não for, quem irá? Usa-me, Senhor, quero proclamar que é Salvador e transforma vidas. Acende em mim, Senhor, a chama que se esfriou, pois quero falar do teu amor. Por ti darei a minha vida, por ti darei meu coração. Seja na vida ou na morte, quero servir-te a ti, Senhor, quero, ó Deus, falar do teu amor. Aí vem, usa-me, Senhor, quero proclamar. E no final fala, por ti darei a minha vida. E é o nome da música. E assim, eu já tinha cantado essa música várias vezes, já tinha tocado essa música várias vezes. Mas agora ela fala muito forte no meu coração, né? E assim, não que ela nunca falou, não seja isso.
Mas é que teve esse dia na igreja e o Senhor foi ministrando no meu coração o tempo todo que eu estava cantando lá, né, na frente, conduzindo a igreja a cantar, a louvar. E aí eu fui confrontada e eu falei, poxa, será que eu daria mesmo a minha vida? Eu tô aqui cantando, seja na vida ou na morte, será que eu daria? Seja, será que se alguém falasse assim, nega o Senhor, nega Jesus e eu deixo você viver? E eu teria mesmo amor suficiente para falar assim, não, eu morro pelo meu Senhor. Porque foi o que Pedro estava dizendo ali. E não passando por isso naquele momento, mas quando a coisa apertou, né? Quando tá tudo bem, eu falo, te amo, Senhor, eu te darei a minha vida, que é o que o Luciano fala aqui também, que no auge lá da adolescência dele, ele naquele vigor tal, pai, eu quero ser um mártir, eu quero viver pro Senhor, eu quero me entrego a ti e tal. Mas e agora? Será que eu faria isso? Será que o Luciano faria isso? Né? Será que o nosso amor tem essa intensidade? E aí o Senhor me confrontou nisso. Assim, não que ele me julgou, não é isso. Mas eu via nitidamente, enquanto eu cantava e eu estava ali em prantos, o Senhor estava ministrando no meu coração. Tu me amas? Tu me amas? E me remeteu. Foi lá em Pedro. Foi lá e aí eu chorava. E eu chorava e eu chorava. E como ainda choro, né? Tu me amas. E lá eu falava, Senhor, o Senhor sabe que eu te amo. Mas de verdade, eu não sei se eu daria minha vida. Eu não sei, eu não posso afirmar isso. Eu não tenho como afirmar. Mas eu quero chegar nesse nível de amor. Porque eu sei que o Senhor busca verdadeiros adoradores e eu quero ser verdadeira aqui com o Senhor. Eu quero ser verdadeira, eu quero ser fiel ao Senhor. Mas eu sei que o Senhor recebe o meu pequeno amor. E eu sei que esse amor, ele é gradativo. E eu sei que o Senhor vai depositar amor na minha vida. E através desse amor eu vou conseguir te amar mais e mais. Porque agora eu quero entregar o meu tudo. E o tudo que eu tenho não é tanto. E eu falei isso para Deus. E a resposta foi: continue fazendo aquilo que você está fazendo. Continue, continue buscando, continue vivendo para mim, continue buscando a minha vontade, a minha presença, continue andar junto comigo, querer que eu caminhe contigo, continue levando a minha palavra, continue se dispondo, continue. Foi isso que o Senhor falou para Pedro no final. Não importa, Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Não importa, Adelmo, apacenta as minhas ovelhas. Seu amor é pequeno agora, mas ele vai crescer. Só apacenta as minhas ovelhas, cuida delas. E eu, com certeza, eu tenho certeza que foi isso que foi falado aqui para o Luciano também, né? Porque ele ficou triste, igual eu fiquei triste. Eu me abati, eu chorei, né? Continuando aqui a leitura. O Espírito Santo, entretanto, conduziu-me a outra verdade. Deus não ajuda o homem a avaliar a si mesmo, com o objetivo de apontar que ele está aquém de que deveria, gerando condenação e desânimo. É verdade, foi o que o Senhor fez comigo. Ele deseja impulsionar e não triturar, né? Ele deseja, olha só o que está acontecendo, mas vai por aqui. Como está escrito, não esmagará a cana quebrada, nem apagará o pavio que fumega. Lá, Isaías 42, 3. Demorei para entender esse versículo. Cresci no âmbito predominantemente urbano das grandes cidades de São Paulo. Fui criado na selva de pedra, e eu também.
Aos 20 anos, quando comecei a pastorear, mudei para o interior do Paraná. E foi lá na cidade de Guarapuava que passei a conhecer o contexto da agricultura. Certo dia, Robert Ferter, acho que é assim que fala, um amigo conduziu-me em um tour por sua fazenda. A ideia era apresentar-me uma nova realidade, até então pouco conhecido por mim. Enquanto executava seu trabalho como engenheiro agrônomo, Robert me explicava tudo o que fazia e como as coisas se davam naquele ambiente de plantio e colheita. Em um dos momentos do passeio, atravessamos de caminhonete uma plantação de trigo ainda verde. Meu amigo parava aqui e acolá para colher amostras e logo depois voltava a avançar. Enquanto seguíamos, eu observava pelo retrovisor o rastro de trigo amassado que ficava pelo chão onde passava o automóvel. Depois de uma meia hora atropelando o trigo, não me contive e perguntei: Você faz isso todo dia? Você sempre atropela o trigo por horas seguidas? Diante da confirmação dele, deixei transbordar um pensamento que acusava a minha completa ignorância. Daqui a pouco não haverá mais trigo, esmagando tudo com a caminhonete e você vai acabar com a plantação. Aí ele começou a rir e parou o automóvel, pedindo que eu descesse para ver o que ele queria mostrar. Apontou para o rastro de trigo que acabava de ser criado pelas rodas da caminhonete e perguntou: Você acha que esse trigo não levanta mais? Tenho certeza que não. Quanto pesa esse veículo que passou por cima dele? Sem zombar da minha ignorância, ele apenas sorriu e mostrou outro rastro atrás de mim. O trigo amassado estava apenas um pouco mais baixo que o restante da plantação, aproximadamente um palmo. Ali foi onde eu passei 2 semanas atrás. Minha mente se recusava a acreditar. Então Robert apontou mais um rastro que, por sua vez, era cerca de 2 palmos mais baixo que o trigo intacto. Ele completou: Ali foi onde eu passei semana passada. Tudo dentro de mim queria gritar que era impossível, e minha boca não aguentou. Foi quando Robert se agachou para tocar um dos talos quebrados. Vou mostrar como torna impossível que o trigo se recupere e se levante. Com os dedos, ele esmagou o lugar exato onde o caule já estava quebrado e voltou a falar: Esse não levanta nunca mais. Na hora veio à minha mente o texto de Isaías: Não quebrará o caniço rachado. Deus estava dizendo que não roubaria daqueles de nós que fomos atropelados pelas circunstâncias a esperança de nos reerguermos. A mensagem, portanto, é sobre restauração. Trata-se do coração do Pai Celestial, que não está esperando para destruir-nos após algum erro. Ele sempre oferece misericórdia e possibilidade de recomeço. O Senhor quer que sigamos para aquilo que ainda não alcançamos. Foi o que Cristo fez com Pedro. Ele sinalizou que o amor poderia crescer. E é isso que o Senhor quer de nós. Ele quer nos sinalizar que é possível, sim, o nosso amor crescer. É possível, sim, nós seguirmos e amarmos a Deus com toda essa intensidade que Ele deseja de nós. Basta o quê? Nós buscarmos no Senhor. Deus é amor. E eu preciso buscar esse amor em Deus para que eu possa voltar esse amor para Ele. Amém? Deus eterno, Pai querido, nós queremos, ó Deus, um dia poder, ó Pai, de verdade, falar que por Te darei a minha vida, por Te darei o meu coração. Eu quero entregar a Deus tudo aquilo que está em minhas mãos, mas entregar de verdade. Eu quero me render de verdade. Eu não quero me enganar, ó Deus, eu não quero seguir os meus sentimentos, mas eu quero seguir, ó Pai, o Espírito do Senhor através do meu espírito. Eu quero ser confrontada pelo Espírito Santo a me entregar mais, a buscar, ó Pai, render o meu coração diante de Ti. Em nome de Jesus, ó Deus. Eu sei que eu ainda estou bem longe, ó Pai.
de ter toda essa intensidade de amor. Mas sonda o meu coração, Senhor. Sonda o coração de cada um aqui. E vê se há em nós, ó Deus, algum caminho mau. Vê se há algo que nós possamos fazer, ó Pai, para melhorar a nossa situação. Porque nós queremos, ó Deus, buscar a Tua face, buscar a Tua presença. Nós queremos, ó Deus, viver uma vida de entrega, uma vida de renúncia, uma vida de sacrifício, uma vida de santidade, ó Pai. Muitas vezes nós nos acomodamos, Senhor, achando que, uau, tô top. Ah, tô assim, tô assada. Ah, eu não faço isso, eu não faço aquilo. Mas tem tantos pecados, ó Deus, que vamos dizer que aos olhos humanos são tão pequenininhos que ninguém tá vendo. Mas não é assim, ó Pai. Nós queremos estar diante do Senhor purificados, ó Deus, tendo reverência, buscando, ó Deus, a Tua presença. Nos ajude e nos molde, Espírito Santo. Precisamos de Ti, precisamos do Senhor. Sara, Senhor, a nossa alma. Em nome de Jesus. Amém.